Recebendo aqui nos estúdios da rádio um amigo, né, de muitos anos, Maurício que nós nos conhecemos lá no CEPA, né, Maurício? Lá no CEPA, naquela época. E o Maurício é um dos amigos que está aí enfrentando problemas renais e começou a fazer hemodiálise. Maurício, seja muito bem-vindo, receba o nosso boa tarde, força sempre para você. Inclusive, Josvan, Maurício é sócio da gente no Portal Lá no Patos. Portal Patos, do nosso Exato. querido Mário, que está aqui ao nosso lado. Maurício, É, seja bem-vindo. boa tarde, Osvan, boa tarde, Mário. Agradeço essa oportunidade aqui para falar. Eu acredito que eu sou, eu acho que o primeiro paciente que faz hemodiálise que vem de uma rádio, né? Eu acredito que sim. Eu me lembrei agora de Ranielson Candeia. Nelson A Candeia. gente sempre entrevistava, mas a gente nunca teve o poder de falar com ele ao vivo, não. Uhum. Aí eu estou aqui para esclarecer a nossa rotina, né? E incentivar aquelas pessoas que aparentemente podem ter o problema e procurar fazer exames para que possa resolver, né? Ô Maurício, de início, o Mário até está ajudando aqui nisso, né? A gente queria saber como é que você se tornou um paciente da hemodiálise, porque a gente fica sempre perguntando, né? Como é que acontece? Quando é que você descobriu? Qual foi o momento que disse assim, você vai precisar fazer hemodiálise? Como é que você se sentiu nesse momento e como é que descobriu? Pronto. Jotson, o primeiro sintoma que eu senti foi. Eu não sentia dor, né? Não sentiu. Aparentemente físico, porque eu trabalhando, indo para casa dos meus familiares, eu comecei a emagrecer do nada. Comecei a emagrecer. E as pessoas perguntavam: o que é que você está fazendo para emagrecer? Só que a doença já estava afetando e eu cheguei a ter um certo fastio. Eu estava diminuindo até as coisas que eu comia, porque a doença ela já estava resumindo aquilo ali por conta do agravamento, né? Aí, por incrível que pareça, no dia 1º de maio agora, que passou no feriado, eu fui para casa de um colega meu, a gente passou uma manhã lá conversando, e nesse dia eu tava até em jejum, porque eu tava sem vontade de comer, né? E ele, quando foi 11 horas, ele me convidou para ir para casa do irmão. Lá, o irmão dele atendeu super bem, ofereceu lá: Maurício, fica à vontade, vá botar seu prato, vá comer. Aí quando eu fiz o prato de comida, que eu botei 3 colheres na boca, eu desmaiei, do nada. Aí eu comecei a mudar de cor, segundo ele, né? Comecei a ficar roxo, ficar verde. Aí eu desmaiei, Josivan, mas não sentia nada. Eu só sentia a audição, minha audição funcionava, o pessoal falando. Aí de repente, com 5 minutos, eu fui tornando. Aí, daí ele me levantou, eu segurando ele, né? Aí na mesma hora deu aquela vontade de ir no banheiro, deu uma diarreia forte. Aham. Aí fui no banheiro. Aí depois que eu usei o banheiro, foi quando eu comecei a tornar. Aí o SAMU chegou, fez um bocado de teste em mim, glicemia, fez verificação de pressão, passou meia hora me observando. Aí disse, olhando assim: você está sentindo alguma coisa? Eu disse: não. Aí a médica me orientou a fazer exame de sangue. Sei. Aí quando foi na terça-feira, do dia 2, né? Eu fui fazer exame lá no laboratório municipal. Fez aquela bateria de exame lá de sangue. E quando foi na quarta, eu fui receber. Só que como muita informação, eu não entendi aquilo, né? Eu precisava levar para um médico, né? Aí levei, ainda fui trabalhar na quarta. E mesmo assim com aquela falta de apetite, né? E cansado, sentindo É um cansaço? cansaço. Um cansaço, meio tonto. Aí eu tentei ainda fui na UPA na sexta-feira. Cheguei lá, pedi a médica da época, na sexta-feira, pedi a ela para dizer assim, pedi a ela assim: doutora, tinha como você olhar meu exame para dizer mais ou menos o que eu tenho? Para eu agilizar algum remédio ou alguma coisa que eu possa fazer. Aí a médica olhou para mim e disse assim: não, eu não posso ver seu exame não, porque eu só atendo aqui urgência, né? Quer dizer, eu já estava numa urgência, né? Aparentemente eu já estava numa urgência ali, eu estava com um exame na mão. Aí ela disse: não, você tem que ir para a sua UBS. Que para mim hoje é um grande problema hoje, é você ser atendido só no bairro. Mas se você passar mal em outro bairro, né? Como é que fica? Você tem que ir para o seu bairro para ser atendido, né? Aí quando foi, aí eu disse: pronto, o jeito vai ser eu marcar a consulta com a médica, né? Que foi na segunda-feira.
Mas mesmo assim, marcando a consulta, Isso eu só fui a ser atendido na depois da- quarta-feira. Depois da crise que você teve, já se passou aí 6 dias, mais ou 6 menos. dias. 6 dias. Aí lá que eu moro no Itatiunga, lá a regra de exame, de atendimento é assim, você marca na segunda para ser atendido. Quer dizer, se faltar vaga, você fica para outra semana ou você vai para outro canto. Aí eu peguei, consegui a marcação para quarta de tarde. Quando eu fui mostrar um exame à mulher, a doutora, né? Quando ela viu, aí pela feição da cara dela, eu percebi que era algo grave, que ela mudou de cor. Ela disse, esse é seu exame? Eu disse, é. As suas taxas estão muito altas. Tem certeza que você fez aonde esse exame? Eu fiz no laboratório municipal. Ela ficou tão Transtornada. tão transtornada com a coisa que ela foi logo botando assim em cima da folha. Urgente. Urgência. Ela já foi logo escrevendo. Urgência. Quando eu vi ela fazendo isso aqui, eu disse, pronto. É alguma coisa grave mesmo, né? Aí ela disse, Maurício, você tem condições de fazer esse mesmo exame de sangue num laboratório particular, só para me comparar alguma coisa aqui? Tem. Aí ela escreveu. Aí fiz. Você sabe o nome desse exame, Maurício? É exame de ureia, creatinina, HDL, sabe? Um exame normal. O nome normal. Aí, só que teve outros exames que ela fez eu fazer de urina. Você urina numa garrafa. Aí, ela já sabia mais ou menos o que era. Assim, né? Eu queria só ter a certeza. Ter a certeza. Ela mandou até marcar um ultrassom. Ela conseguiu até um ultrassom pelo SUS, mas eu agoniado, fiz um particular para agilizar, não sabe? Porque eu já estava sentindo coisas, eu já tava diferente, sabe, Mário? Aí quando foi na outra semana que eu peguei todos os exames que eu levei para ela, que ela viu, ela foi logo prescrevendo. Na outra semana, na outra quinta, né? Na quarta-feira, na outra semana da quarta-feira, foi dia 17. Ela já foi prescrevendo. Você está indo agora para o Hospital Regional de Passos. Já para fazer esses exames. Já para fazer detalhes. hemodiálise. Você está doente. Diga-se de passagem, Maurício, me permita abrir esse parênteses, é de que, na realidade, bateu os exames Bateu. que você fez com o que foi feito gratuitamente. Gratuitamente, bateu. Então, isso é até digamos assim, uma situação que muita gente é usuária do SUS e tem muita gente que condena, né? O SUS, não confie nesse laboratório. Acabou dando a mesma coisa. Acabou aí o testemunho aqui que o Maurício traz, é de que todos os exames que até a médica também, mesmo sendo ela profissional, não precisa identificá-la, mas ela para confirmar mesmo se realmente era o que ela estava vendo ali nos exames, você fizesse num laboratório particular e confrontou com o outro e deu a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas geralmente os médicos, quando, para ter uma noção, eles pedem até 3 exames. Exato. Faça normal. nesse laboratório, faça nesse para ver, vai confrontando para que você tenha a prova dos nobres. Ô Maurício, você descobriu isso há pouco tempo, aí você estava dizendo, Josivan, e eu só tenho isso, porque existem pessoas que têm a diabetes, têm problema cardíaco, né, são hipertensas e tal, mas quando você falou, porque a questão renal, ela está cada vez mais chegando mais rápido para a gente. O que é que ocasionou isso? Como é que algum médico chegou para você e disse, olha, isso se deu diante disso. Como é que você chegou a ser um paciente renal ao ponto de precisar fazer 3 vezes por semana hemodiálise? Pronto. Quando eu fui para o hospital, que é direcionado pela médica, ela já ligou para o médico já estava de prontidão me esperando. Já encaminhando. Quando eu cheguei lá, aí passei pela triagem, né? Aí o médico, eu passei lá, me deitaram lá na cadeira, esperando, e mandaram eu fazer um exame de sangue, né? O hospital, ele colheu o sangue para fazer um exame na hora, porque ele queria confrontar, né? Assim, aquele momento. Aí ele fez um exame. Eu passei lá, Josivan, mais ou menos umas 6 horas. Mas por quê? O médico estava me observando. Sei. Porque ele estava esperando eu sentir alguma dor. É o tanto que quando ele veio falar comigo, eu estava com os exames na mão, na sacola. Aí ele já disse assim, seu Maurício, eu vou precisar de uns exames. Eu disse, eu já tenho aqui. Eu entreguei a ele. Aí quando ele viu o ultrassom, viu tudo, aí pelas feições dele, ele ficou parecido com
com a médica, né? Tava todo mundo preocupado com você, Preocupado. menos você sem saber o que estava acontecendo. Sem receber. Eu tava percebendo aqui pelas versões dele, né? Aí ele pegou, chamou uma equipe que trabalha com ele, uns 2 médicos, mais 2 médicos e umas enfermeiras, fizeram uma rodinha assim lá pra dentro. Aham. Aí eu só de longe ele explicando, ó, isso aqui, isso aqui, isso Pra aqui, isso aqui. analisar o seu caso. Foi mais ou menos 15 minutos. Ele fazendo, né? Você já sentia alguma coisa na urina? Como é que ficou essa? Não. Porque a gente acha que está ligado à urina. Você urinava normalmente? Normalmente. Normalmente. É. Aí quando ele veio, ficou aquele monte de médico assim, arrodeado de mim, olhando pra mim como se estivesse olhando pra um defunto, né? Tá observando. Observando aquele o olho caso. assim assombrado. Aí ele disse, seu Maurício, o senhor sente alguma dor? Eu disse, não sinto dor. Isso eu vou logo ao ponto. Você está com insuficiência renal crônica. Já é um estágio muito avançado. Nível 5. Já é nível 5. Então, seu rim está funcionando só 10%. Ele só está filtrando água. Sei. Ele não está filtrando os nutrientes, as toxinas que tem que liberar. Aham. Então, aí ele passou um bom tempo assim. Ele ficou tão abismado com o que ele viu. E você que ele está ali disse, na frente? na minha frente assim, ele estava vendo, aí ele fez uns testes de visão. Ele disse, Maurício, você não sente nada? Eu disse, sinto não. Disse, porque pelos seus exames aqui, você já era para ter dado uma parada cardíaca, você já era para ter dado uma convulsão, um transtorno mental. Mas você teve o desmaio, né? Eu já estava começando, né? Era um sinal, né? Aí ele ficou tão preocupado, Josivan, que ele se reuniu com os médicos para me liberar para dormir em casa. Aí ele chegou para mim e disse assim, Maurício, é o seguinte, eu quero fazer um acordo com você. Isso o que é, doutor? Ele disse, eu vou liberar você para dormir em casa, mas amanhã de 1h esteja aqui na hemodiálise, porque você vai fazer hemodiálise. Já no dia seguinte? No dia seguinte. Porque você está com as taxas muito altas e você tá em risco. Ô Maurício, a gente está falando aqui, inclusive, que bom que você veio, você se dispôs, Mário falou isso, você se dispôs a falar com o povo da cidade de Patos sobre uma doença que é extremamente séria e que leva muita gente a óbito. Há muita gente a óbito. Eu digo isso porque conheço várias pessoas que fizeram isso. Esses passos que você está dando, você está há pouco tempo fazendo hemodiálise. Você já pode entrar numa fila de transplante? Como é que se dá esse... Não, já essa tem parte isso? aí eu não sei, porque assim, é recente, né? Que aí tem um tempo. Eu, como estava trabalhando e o médico já deu um laudo, que o meu caso é um caso indeterminado, Certo, porque é um caso crônico. certo. Então Os já passos... os passos eu já posso dar direito ao benefício. Você está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, 3 vezes né? por semana. Segunda, Não, porque lá é por turma, né? Eu faço terça, quinta e sábado. terça, quinta e sábado. É. Quando você termina uma sessão dessa de hemodiálise, que dura em média de 3 a 4 horas, como é que você sai dessa máquina? Eu saio assim, Josivan. Eu saio aparentemente normal, mas eu não consigo guiar uma moto. Fica Tonto. sem coordenação motora. Sem coordenação motora. Não sente dor, não sabe? Mas você fica assim, tipo extasiado, Sei. né? Porque assim, a máquina, o que é que ela faz? Ela tira todas as toxinas que o rim não faz Ela faz aquele processo de filtragem do seu sangue. do seu sangue. E nessa filtragem, eu posso ter uma queda de pressão, É, que já aconteceu umas vezes. com certeza. E também ela tira grande quantidade de ferro do seu sangue. É o tanto que na hora que você está terminando de sair da máquina, eles sabem disso, eu tomo uma injeção para Repor. repor o ferro. Ou então eles colocam um soro, né? Sei. Um soro preto, que é correspondente ao ferro, né? Que é para repor o ferro, para eu não sair dali anêmico. Sei. Rapaz, é uma coisa... Nós estamos conversando aqui com Maurício Júnior, profissional de mão cheia, de design, trabalha também com computação, e está falando dessa rotina dele, que agora é um paciente de hemodiálise. Maurício, sua vida não é mais a mesma, Não. porque quem precisa de 3 vezes por semana fazer hemodiálise não pode fazer uma viagem, não pode se afastar por muito tempo, né? Sua vida agora não é mais a mesma. Como é que você tem visto o serviço público nesse momento? O serviço público que você está recebendo lá na Nefrusa, né, que é a empresa que presta serviço ao governo do estado, está contente? O que é que falta justamente para dar mais ainda dignidade e dar mais
através do SUS, né, oferecer mais conforto para vocês. É assim, Josivan, lá, pelo que eu contei, lá tem 40 máquinas ligadas, né? Acredito que seja de 7 horas às 5 da tarde. Elas estão ligadas sempre, com muita gente, né? Porque vem muita gente de fora que usa o serviço, né? Ah, sem dúvida. Manaíra, Teixeira, Boa Vista, né? Vista Serrana. Vem muita gente de fora. E lá é escalado por turmas. Primeira turma, segunda turma, terceira turma. Eu sou da terceira turma, por quê? Porque eu sou de Patos. Eles dão prioridade ao pessoal de fora por causa do cansaço. Distável, mas você Ele passa já 3, vem, 4 sabe? horas numa máquina, volta para sua cidade, mais 5, 6 horas de estrada, às vezes. Aí tem deles que tem perna amputada, sabe? Aí tira da cadeira de roda, sabe? Aí eu vejo aquilo ali, rapaz, aquilo ali. Não, É diário. sacrificante. É sacrificante. Se fosse para realizar um serviço desse de forma particular, eu acho que muita gente não podia, porque é um serviço caro e é prestado pelo SUS. Maurício, você estava me dizendo que o transporte, porque quando você sai lá da máquina da hemodiálise, o seu deslocamento não pode ser feito de forma comum. Você não pode ir com uma moto, você não pode ir por meios próprios. Como é que tem sido garantido esse transporte dos pacientes? A prefeitura, ela disponibiliza um transporte, que ela vai pegar você, vai pegar na sua casa. No horário que vai fazer. E vai deixar. O problema é porque o carro ele é pequeno. Ele tem pouco passageiro, aí dá muitas viagens. É um carro de passeio. Um carro de passeio. Aí o que acontece? A maioria desse pessoal que vai no carro, eles são idosos. Aí às vezes nós saímos de 7h30 da máquina, 7h40, fica lá esperando. Mas o carro ele tá aí deixando pessoas. Eu sei, tá rodando. Tá rodando, ele tá fazendo o serviço dele. E como ele segue uma sequência assim, o primeiro que ele deixou é o primeiro que ele leva. O segundo, ele segue uma sequência. Muitas das vezes a gente é o último. Lá do Tatiunga, Geraldo Medeiros. Por exemplo, você terminou, vamos dar um exemplo aqui, 5 da tarde. De repente você vai para sua casa 7 da noite? Certo. Por causa da trajetória que ele faz. Devido ser pouca gente. Então, se fosse um carro maior, com mais espaço, né? Atenderia. Diminuiria o tempo, né? Ele seria mais rápido. Esse tempo de espera do sufoco, né? Os materiais que são usados lá na hemodiálise são todos, não tem o que falar, sabe? Os profissionais atendem bem, mas a questão é só essa questão do transporte. É a falha. É a falha, porque assim, por mim, Josivan, eu que sou mais novo, né? Eu ainda aguento esperar, tudo bem, mas a maioria é idoso. Ô Maurício, você tem acompanhado, você está numa turma, né? Porque são por turmas. Você sabe uma média de quantas pessoas hoje fazem hemodiálise da cidade de Patos? Não tem. Mas são várias? Você vê várias pessoas dizendo, eu sou de tal canto, sou do bairro da várias Liberdade, pessoas, porque assim, ele faz... Eu vou terça, quinta e sábado. Mas a segunda, a quarta, a sexta, eu não sei quem são as pessoas, mas ele faz a semana inteira, quer dizer... O centro de hemodiálise ele não tem feriado. Corpus Christi teve agora, mas funcionou. Não tem feriado lá. Serviço de urgência e emergência. Né? A folga lá só é no domingo. Que é uma folga, mas funciona 24 horas, bem dizer, né? Maurício, eu não sei se a gente pode chamar isso de mera coincidência. São situações diferentes. Eu diria que a sua hoje, se for comparar a minha, Josvan, a dele é pior. Né? Mas são duas doenças que nós, não é só você não, eu e você, nós corremos, de certa forma, risco de vida. Não tem outra alternativa não. Meu trabalho hoje você conhece, é com eletricidade, que eu canto agora, e sou eu que faço as mesmas coisas, e o meu inimigo mortal hoje, Josvan, é a corrente elétrica. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque se eu tomar um choque, às vezes, quem daqui não tomou um choque de 220 ainda que atira a primeira pedra? Todos nós tomamos choques. Mas hoje eu não posso tomar em hipótese alguma. Porque se eu tomar um choque, é morte imediata. Né? Mas eu procurei, na minha família, saber se alguém seria portador de marca-passo assim, como eu hoje sou. E não descobri absolutamente ninguém. No seu caso, você investigou essa situação? Sim. Tem gente na sua família que está com esse mesmo problema, ou até mesmo já faleceu? Alguém? Maria, a pergunta é muito interessante, porque o médico falou para mim que isso é um problema hereditário, genético, certo?
Mas só que eu procurei na minha família gente com problema desse e não achei. Pode ser dos antepassados. Dos antepassados, né? No momento, quem tem esse problema é um irmão meu. Sim. Ele tem esse mesmo problema. Mauro. Mas só que Mauro, ele ainda, o rim funciona normal. Se eu não me engano, é 35%, 40% da capacidade. Ainda funciona. Quem é mais velho? Você ou Eu sou mais velho. Aí, só que ele tem esse mesmo problema. Só que eu investiguei na família e não achei indício de nada. Porque a maioria dos meus avós e bisavós morre com 90, 100 anos. E ninguém tem um vestígio de nada dessa... Assim, aparentemente, né? Você abriu o processo. A gente já se conhece já faz tempo. E você sabe do meu apreço que eu tenho por você. Eu fico um pouco até emocionado. Mas é verdade, eu tenho muito apreço por você. E isso me causou uma surpresa. Conversei com Dona Denilva em casa. Mas a gente está orando por você e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Mas como é que houve aí? De sua parte, eu disse aqui aos meninos, eu falei nos bastidores aqui, eu digo, Maurício é um guerreiro, porque isso é uma doença séria. Não adianta a gente estar arrudeando, lapidando, não, e você sabe disso. Mas você é um cara que encarou, Josvan, essa situação com muita naturalidade. Por isso que o povo que lhe conhece lhe dá valor. Né? Porque você é um cara tranquilo. Cheguei aqui, peguei Maurício rindo ali dentro e tal. A gente não pode se entregar de maneira alguma. Mas como é que foi a reação? A sua eu não vou perguntar porque você já definiu isso, uma surpresa. Mas não com muita angústia, com muita apreensão. Você está tranquilo, sossegado. Mas como é que foi a reação da sua esposa, dos seus familiares em si, do seu pai, né? Que eles ficaram você não muito... tem mais mãe, mas tem pai ainda, né? Eles ficaram muito apreensivos, né? Eles todo dia ligam para mim. Ontem mesmo eu tirei uma foto eu na máquina, né? Aí eu disse, aqui, eu sentado no trono, tomando café. Aí eles faziam, isso não dói não, isso não vai atrás. Eles ficam curiosos porque... E os meninos? Você tem quantos filhos, Maurício? Eu tenho 4. 4 filhos, já tem rapaz. Então. Já tem rapaz. Aí eles ficam tão curiosos assim, porque é uma coisa nova, né? Eu mesmo, assim, quando eu fui fazer o catete, né? Eu fiquei muito nervoso na hora, né? Porque é uma coisa nova. Apesar do médico dizer assim, não, Maurício, não vai doer, vai ser anestesia, mas eu fiquei pensando, né? Eu naquilo, né? Um cano desse tamanho entrando aqui no peito. Eu tenho um aparelho no peito, né? Que mas quando ele começou a fazer o processo, eu relaxei, sabe? Esse processo que você fez do catéter, tem um corte, né? Tem um corte. Eu não sei, Mário, porque quando... Mas você não ficou internado, não, né? Não, no dia que eu fui fazer, ele me bota em cima de uma maca, né? A máquina bem gelada, uma sala bem gelada, e manda eu tirar a camisa. Aí ele manda eu ficar com o pescoço virado para procurar veias, né? Aí ele faz uma pesquisa de veia, faz umas marcações onde é que vai fazer. E a todo tempo, assim, me acalmando, sabe? Aí minha pressão aumentou, Mário, quando ele trouxe as ferramentas, né? Aí mostrou um cateter desse tamanho aqui. Tamanho de um espetinho. Tem que pegar uma veia que comporte, né, o processo. Por causa da pressão da máquina, sabe? É isso, Maurício, isso aqui é o que eu vou usar. E quando ele disse isso, aí eu vi, aí a pressão aumentou, né? A pressão foi lá pra cima, A pressão foi lá pra cima. Ele não... Fica tenso demais. Só que assim, eu não fiquei aparentemente agoniado. A pressão tava pra mim, sabe? Na máquina. Eu fiquei na minha calada e a pressão lá em cima, ele... Não, Maurício, te acalma. Eu ainda tomei uns 3 remédios para baixar a pressão. Mas minha mente estava tão focada que a pressão não baixava com minha mente aguçada, né? Aí eu deitado na máquina, ele botou um pano aqui. Aí disse assim, olha, seu Maurício, tudo que eu for fazer eu vou dizer a você, para não pegar outra surpresa. Que é que tá aí fazendo, ele disse, eu vou aplicar uma injeção em você agora, viu? Vai doer só um pouquinho. Para ele não fazer isso, ele deu um supapo, já que eu não estou vendo, né? Aí ele aplicou. Aí eu senti aquela coisa, dormir, anestesia. Aí só eu vou aplicar outra em outra região, mas essa vai doer um pouco. Aí quando ele aplicou, parecia uma ferroada numa abelha. Aí foi passando. Aí com mais ou menos 5 minutos, 8, eu senti aquele negócio entrando nos peitos. A cirurgia começando. Né? Só que eu sentia ele mexer, mas eu não sentia dor. Aí eu disse, tô sentindo um negócio entrando aí no meu peito aí, né? Isso é o quê? O cateter já está na metade. Aí quando ele disse... É um sacrifício. Quando ele disse isso, Mário,
eu senti que não estava sentindo dor, ele já tinha dito, né? Mas eu estava com a mente bloqueada. Aí eu senti a confiança. Na mesma hora eu tive aquela confiança. Quando eu tive a confiança, aí o remédio pegou. Aí a pressão, aí eu fiquei sem me acordar. Você falando aí, eu me lembrando assim desse caso, o cateterismo é a mesma situação. Só que o seu catéter ele entrou a uma parte. E o cateterismo vai pela veia até desobstruir. Foi o que eu fiz. A desobstrução total, né? Fininho e entra na veia. E arrudei isso aqui, você sentindo, né? Arrudeando o braço até o coração. Foi não, João. A gente tá batendo um papo aqui com o Maurício Júnior, que está fazendo hemodiálise aqui e está compartilhando conosco esse momento que muitos estão vivendo. Maurício, nosso tempo aqui é muito curto e a gente vai se envolvendo porque a curiosidade que a gente está tendo, os ouvintes também tenho certeza que tem, porque pode acontecer com qualquer um de nós. A gente de repente virar um paciente renal, né, e precisar fazer diálise de 2, 3, 4 vezes, como tem feito. Então, eu quero desejar muito boa sorte, que você consiga se recuperar. Está iniciando esse processo agora, que os médicos vão apresentando saídas, porque nós conhecemos várias pessoas que hoje já não passam mais nem perto daquela máquina, lembram do tempo, porque já superaram, recuperou o rim, foi feito um transplante, né? Nós já entrevistamos aqui também o Diego Dantas, né, falando sobre esse processo que ele fez, também foi um processo complicado. Então nós queremos deixar os microfones para suas considerações finais, desejar boa sorte e já fazer um apelo ao secretário de saúde, o Leônidas Dias, para que converse com os pacientes aqui da cidade de Patos sobre essa possibilidade de fornecer um transporte que possa levar mais gente de uma vez, não fazer esse pinga-pinga que tem atrasado a vida. Mas deixo o microfone para as suas considerações finais, Maurício, e digo a você muita força na sua trajetória. Obrigado, Josvan, pela oportunidade, né? Para vocês que tiraram um tempo para escutar o que eu tinha para falar sobre as rotinas desse tratamento, né? E para falar, assim, uma coisa que eu deixei passar, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de ler, né? E por incrível que pareça, a nossa coluna, nossa vértebra do corpo, né? Ela corresponde a cada um dos órgãos, né? Do corpo da gente, principalmente o rins, coração. E eu fazendo um levantamento, né? Fiz uma pesquisa, e muitas das vezes os nossos problemas é por traumas. Claro. Traumas que você tem durante a vida. E por incrível que pareça, Josivan, quando eu fiz uma análise, né? Porque isso aí tem na medicina, já pesquisei. Na época que eu tinha 24, 25 anos, que me separei da minha primeira esposa, eu tive um trauma. E eu tive um trauma também, agora recente, com 36, 37 anos, com a cirurgia da minha segunda esposa, né? Aí, com esse intervalo de tempo, o trauma atingiu mesmo a vértebra que comanda os rins. Uma coincidência, né? É uma coincidência. Então, possa ser que seja genético ou um trauma que eu passei, né? Porque a maioria das doenças também são traumas, né? E eu agradeço a você por participar aqui, né? Do programa, para esclarecer e dar uma coragem ao pessoal para fazer exames, né? Sem dúvida. Porque a maioria das pessoas, principalmente em homens, né, eles têm medo de fazer exames. Sem dúvida. Eu vou meter a cara nos exames. Atenção, Maurílio de Almeida. Vou para ir fazer exame, que tem que fazer mesmo. Maurício, pois quero o meu abraço fraterno aqui, que você se recupere. Mário está sempre em contato com você, que vai trazendo as informações para que a gente possa ir avançando, sem dúvida nenhuma. E o tempo aqui voou, viu, Jota? O tempo voou rapidinho. Boa Jota, sorte aí, Maurício, pra você. E é o que nós desejamos, o nosso querido Maurício Júnior. Vamos para aquele intervalo e a gente já volta.